Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo informativo aqui no Direito no Brasil. Já peço, deixa o like já para ajudar no começo, tá? Eu vou trazer aqui Moro acusando, Flávio Dino de omissão no 8/1. Por que ele não usou a Força Nacional? Porque não foi usada a Força Nacional para proteger o prédio dos três poderes. Nicolas Ferreira também pede a convocação de Flávio Dino e a prisão de G. Dias. Lula diz que os parlamentares eles não representam o povo brasileiro e também está criando mais ministérios aí. Este é o desgoverno do Lula. E tudo isso e muito mais você vai ver nesse vídeo aqui. Eu peço para você deixar o like e compartilhar desde já, tá bom? Vamos então para a primeira matéria de hoje, que aí, na verdade é o vídeo aí da CPMI. Vamos lá. Durante a minha gestão no Ministério da Justiça, por 2 vezes, eu autorizei a utilização da Força Nacional para proteger aqui patrimônio público federal. Não existe a exigência, não está condicionada a autorização do governador do estado para atuação na esplanada dos ministérios ou na Praça dos Três Poderes. Quem fala ao contrário, mente. Aí já desmentiu mente em relação Dino. ao decreto que instituiu a Força Nacional, que é o 5.289, que inclusive estabelece expressamente que a ação pode ser determinada pelo Ministério da Justiça, inclusive por solicitação de ministro do Estado. Por que o ministro do GSI não requereu? Por que qualquer outro ministro do Executivo não requereu? Por que não foi determinado? Agora, presidente, nós recebemos essa semana a informação do diretor da Força Nacional que diz o que ela estava fazendo. E vamos permitir que ela fazer leitura. Resposta ao requerimento 1139. 4 pelotões de choque, sob o dia 8, permaneceram a todo momento no estacionamento, em frente ao anexo 1 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 4 pelotões de choque permaneceram todo o tempo. De braço cruzado? E aí nós vemos invasores invadindo e depredando o Palácio do Planalto, Congresso Nacional, inclusive o Senado Federal e a Câmara, Supremo Tribunal Federal, e nós tínhamos 4 pelotões à disposição para impedir essa invasão e depredação. E aí vem o ministro da Justiça e seus apoiadores aqui mentir de que precisava ter autorização do governador quando o Supremo estava sendo invadido. Ficaram de braços cruzados ali. Depois, sim, a informação, no mesmo ofício, diante da gravidade dos acontecimentos, 2 pelotões da companhia de pronta resposta foram imediatamente deslocados para a Praça dos Três Poderes para auxiliar na retirada de invasores e repelir a turba. Leia-se aqui nas entrelinhas: somente após ter havido a invasão. Somente após ter havido a invasão, fato consumado, é que foi 2 batalhões, mas tinham 4. E, deputado, tinha um outro batalhão também informado dentro do Ministério da Justiça, que ficou lá de braços cruzados. E aí a gente vê no ofício, que ótimo, não houve qualquer dano aos prédios e patrimônio do Ministério da Justiça. Ou seja, a Força Nacional de Segurança Pública foi mobilizada no dia 8 para a proteção exclusiva do Ministério da Justiça. E que, inclusive, o próprio Flávio Dino afirma que ele estava lá olhando tudo acontecendo. E 4 pelotões ficaram parados ali. 4 pelotões ficaram parados no anexo, no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí, quando essa comissão quer ouvir o diretor da Força Nacional, nós não conseguimos. E claro, ninguém está querendo isentar quem invadiu e quem depredou da responsabilidade. Inclusive, essas pessoas estão acusadas, estão presas. Mas aqui eu vejo o comandante da PM que está sendo denunciado por omissão. Nós vamos ouvir o G. Dias, o ministro, a suspeita em relação à omissão, mas não se pode falar do Ministério da Justiça,
E aqui são fatos e normas indiscutíveis de que a Força Nacional, que poderia ter sido utilizada para impedir as invasões, não foi empregada. Informações do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. E essa falácia de que era necessária a autorização do governador não procede com base no decreto, não procede com base nos precedentes de ação anterior da Força Nacional para proteger a esplanada dos ministérios e Brasília, patrimônio federal. Quem melhor do que um ex-ministro da Justiça e Segurança Pública para dizer que Flávio Dino mentiu ao dizer que precisava do governador para liberar a Força Nacional, para liderar a Força Nacional, sendo que a Força Nacional está nas mãos do Ministério da Justiça. Então, quem melhor do que um ex-ministro da Justiça, que trabalhou arduamente pelo nosso país, para desmentir as farsas deste daí, que ainda está ileso, né? Nada acontece, não é nem convocado. É uma pouca vergonha. E quando é convocado e se senta ali, fica tirando chacota do Brasil, tirando chacota da cara dos deputados e senadores que estão ali fazendo um trabalho sério. Tem alguns que estão ali fazendo arruaça, mas tem muitos que estão fazendo um trabalho sério. Então vamos para o próximo vídeo, em que tem um deputado que trabalha muito sério, que se chama Nicolas Ferreira. Vamos lá. Lembrando que o canal está sofrendo aí algumas retaliações, tá? Perdi aí, nos últimos 3 dias, perdi mais de 500 inscritos, isso não é normal. Então eu peço a vocês que divulguem o canal, compartilhem esse vídeo em todas as suas redes sociais para que alcance o máximo de pessoas. Então vamos ouvir o grande Nicolas Ferreira, vamos lá. Há uma notícia aqui do dia 28/8/2023 que diz o seguinte: CPMI do dia 8 de janeiro não precisa ouvir Bolsonaro para indiciá-lo, diz relatora. A todo momento, assim como o senador Exalcir disse, há uma parcialidade muito grande de quem deveria ser a juíza, de quem deveria avaliar todos os fatos. Essa CPMI ela foi aberta para apurar tanto ações quanto também omissões. E as linhas investigativas, por mais divergentes que sejam, deve ter no mínimo uma lógica, deve ter no mínimo um embasamento de argumentos. A gente vê, por um lado, a oposição aqui compostas, né, por deputados majoritariamente aqui de direita, indo para uma linha onde você tanto quer ver as arbitrariedades jurídicas que aconteceram, tanto também com relação às omissões. Mas ainda assim, nós aprovamos diversos requerimentos e convocações que não diziam respeito a isso. Porque, afinal de contas, nós queremos investigar. Não uma investigação seletiva, uma investigação que blinda as pessoas, mas uma investigação que vai apurar os fatos. Agora, a relatora disse aqui anteriormente, se dirigindo, né, à polícia aqui do DF, abre aspas, ou é ineficiência demais, ou é não olhar o que estava acontecendo diante do Senhor. Você pode utilizar essa frase exatamente para o Flávio Dino. Sim. E ela encaixa como uma luva. Até mesmo porque, passa aí para mim, por gentileza, os tweets que eu separei do senhor Flávio Dino no dia 7/8/2023. Diz o seguinte: além de todas as forças federais disponíveis em Brasília e da atuação constitucional do governo do Distrito Federal, teremos nos próximos dias o auxílio da Força Nacional. Assinei agora portaria autorizando a atuação em face de ameaças veiculadas contra a democracia. Isso foi no dia 7. Pode passar, por gentileza. No dia 7. Desde cedo, isso é no dia 7/1/2023, às 10 horas e 18 minutos. Desde cedo, eu e os diretores gerais da PF e da PRF estamos em diálogo e definindo novas providências sobre atos antidemocráticos que podem configurar crimes federais. Vamos manter a sociedade informada. Pequenos grupos extremistas não vão mandar no Brasil. Aí eu te pergunto, colocando aqui a frase da então relatora, é ineficiência demais ou não era olhar o que estava acontecendo diante do Senhor? Afinal de contas, onde estava a Força Nacional de Segurança? Nós trouxemos aqui o fotógrafo da Reuters que
deixou claro que ele estacionou ali no estacionamento do Ministério da Justiça e que ele viu a Força Nacional de Segurança ali. De braços cruzados. Ou seja, por que não houve também um emprego disso? Porque o próprio Flávio Dino, o próprio ministro da Justiça, disse que no dia anterior ele assinou aqui a portaria do Ministério da Justiça 272 de 2023, empregando a Força Nacional, abre aspas, para auxiliar na proteção da ordem pública e do patrimônio público e privado entre a rodovia de Brasília e a Praça dos Três Poderes, assim como na proteção de outros bens da União situados em Brasília nos dias 7, 8 e 9 de janeiro. Ou seja, se não foi protegido, essa responsabilidade tem que estar em alguém. Agora, se aplicar a mesma régua que a relatora aplicou para a polícia do Distrito Federal, também vai ter que ser preso o G. Dias. E espero, inclusive, que a relatora tenha o mesmo tino, a mesma gana que inquiriu os demais para poder também inquirir o G. Dias. Eu quero ver aqui das pessoas de esquerda, deputados, senadores, senadoras, a mesma gana, a mesma disposição em inquirir o G. Dias, que era responsável pelo plano escudo. Difícil, afinal de contas, difícil. Se ele tivesse sido efetuado, como o senhor Anderson Torres disse aqui, só uma bomba, nas palavras dele, iria destruir o planejamento. E o grande responsável por esse plano escudo é o general Gonçalves Dias, que é o general instituído por Lula. Agora, quando nós vamos ligando os pontos, quando não se diz respeito, por exemplo, às câmeras do Ministério da Justiça, por que a base aqui do governo Lula, a base do Dino, que foi colocado aqui para poder defendê-lo e blindá-lo, por que não ficou indignado quando a totalidade das câmeras não foram enviadas? Por que quando a gente fala em convocação do comandante da Força Nacional de Segurança, a esquerda permanece silente? Horas, não quer investigação? Não quer apurar todos os fatos? Por que há uma blindagem por parte aqui dos deputados para o Flávio Dino? Porque eles não têm menor intuito, querido Nicolas, de prender alguém da esquerda. Eles querem prender o Bolsonaro. Essa é a realidade. Eles querem acusar o Bolsonaro e os bolsonaristas, os patriotas. Eles têm ódio dos patriotas. Essa é a realidade. Por que não foi, por exemplo, chamado aqui o Capelli, que foi o interventor um dia após? Por que não é chamado aqui o Flávio Dino? Foi-se colocado aqui na reunião passada, por exemplo, puxou-se, a capivara aqui do então ajudante ali de ordens. Foi colocado ali, quebrado o sigilo telemático dele, dizendo que as suas opiniões privadas configurassem crimes. Horas. E se a gente tiver quebra, então, telemática, então, dos agentes que estavam ali no dia, senador Cleitinho? Pois é. Se a gente tiver a quebra telemática do Flávio Dino, deputado Marco Feliciano, esclareceria muitas coisas. Será que a gente vai encontrar ali alguma mensagem, alguma opinião, algo no que diz respeito a ajudar a nossa investigação aqui? Porque quanto a nós que estamos aqui, nós estamos transparentes. Inclusive nós deixamos à disposição aqui, quando foi, por exemplo, a quebra telemática do Bolsonaro, quando quiseram colocar a quebra telemática da Michelle Bolsonaro. Agora, essa é a nossa linha de investigação. A linha de investigação da esquerda, meus senhores, diz respeito a um suposto financiamento de venda de joias em que o presidente Bolsonaro e a sua cúpula estavam vendendo para o exterior ou afins para poder financiar os QGs. Qual vocês acham mais verossímil? Qual vocês acham que de fato está mais atrelado à realidade? Simples assim. Porque nós aqui como CPMI não estamos colocando os nossos poderes em atuação. Por exemplo, eu acredito que ao não enviar as câmeras, a deixar claro de que não foram a sua totalidade que o Flávio Dino enviou, e se escusou ainda dizendo que ele só poderia intervir com autorização do governo, sendo que isso é mentira, porque nós temos aqui hoje o senador Moro, que anteriormente já foi também ministro da Justiça e que empregou a Força Nacional de Segurança quando ocorreram manifestações aqui, inclusive manifestações de milhões de pessoas. E nem sequer uma lixeira foi quebrada. Então isso que nós precisamos aqui esclarecer.
Nicolas tem feito um trabalho excelente, é um excelente garoto. Eu vejo ele como presidente, futuro presidente do Brasil. Se você concorda comigo, já deixa o like aí para confirmar que você concorda com o meu pensamento. Eu vejo ele como um presidente do Brasil lá no futuro. Ele tem feito um trabalho excelente, muito coerente em suas palavras. Deu um pouquinho da baixada, né? Como a gente costuma, baixada na crista, não tá mais tão truculento. Temos que ser assim, temos que ser sutis. Principalmente jornalistas, pessoas comunicadores, assim como eu aqui, temos que andar no sapatinho. Principalmente os parlamentares também não estão totalmente blindados com a liberdade plena, né? Eu peço a vocês que deixem o like ajuda muito o canal, eu peço para que compartilhe muito, tá? Se você puder fazer uma doação, tá o Pix na sua tela, tem o QR Code aí, você aponta seu celular, e também tem a chave Pix logo abaixo de mim aqui, pixdireitanobrasil@gmail.com, qualquer valor ajuda a compra de melhores equipamentos e a continuidade do canal aqui, tá bom? Então a gente precisa se ajudar, a gente precisa se unir nesta causa que é difundir a verdade, desmentir a esquerda o tempo todo, e foi desmentido aqui. O que eles estão esperando para colocar Flávio Dino sentado ali e para prender o G. Dias, né? Que está mais do que claro que foi omisso, né? Essas pessoas foram omissas. Vamos esperar então os próximos episódios, né? Enquanto isso, vamos para a matéria a seguir. Vamos lá. Lula diz que deputados não representam o povo e volta a prometer isenção do imposto de renda até R$5.000. Tá aí a cara, né, do homem mais mentiroso da história do nosso país e que continua mentindo. Isso aqui foi uma promessa de campanha, né? Isenção do imposto de renda até R$5.000. Foi uma promessa de campanha que, após ele não cumprir esta promessa, foi muito cobrado e agora ele volta a prometer. Só que ele vai prometer para quando, né? Ele não deu uma data específica. Vai prometer para a próxima eleição? Ele já tá começando de agora já a campanha dele, né? Então a gente fica indignado com cada mentira que esse sujeito conta, né, sobre o nosso país, sobre tudo que acontece no nosso país. Ele, segundo ele representa o povo brasileiro, não são os deputados e senadores, né? É ele que representa os mais pobres, né? Os mais pobres tem pessoas passando fome, enquanto ele está viajando para cima e para baixo com sua primeira dama, né? E comendo o dinheiro do povo, né? Comendo coisas caríssimas, tá? Coisas caríssimas. E sofás de luxo e camas de luxo, enquanto os mais pobres estão sofrendo. Então vamos ver o que esse camarada falou aqui, né? Aqui, ó, o que ele falou aqui, ó. Os deputados e senadores eleitos não são representantes, na sua maioria, do povo trabalhador. Eles são de setores que vieram de classe média, de profissionais liberais, muitos são fazendeiros, mas não se declaram. Se declaram contador, advogados, médicos, são pessoas que pertencem a uma classe média alta, disse. Falou aí, né, o presidente pobre que declarou 7 milhões de reais à Receita Federal. Falou aí o pobre que tem 7 milhões em patrimônio, né? Foi o que ele declarou, né? Não sei se isso realmente é uma verdade, né? Porque ele costuma aí falar em verdades todos os dias. E aí eu quero que você faça uma coisa agora pro Lula ficar nervoso com você. Coloca aqui embaixo. Eu amo o presidente Bolsonaro. Ele fica doido, ele fica maluco. Ele bebe cachaça quando ele vê essa. Ele vai beber todas hoje, ó, quando ele vê que você ama o presidente Bolsonaro. Além de ajudar também no engajamento do canal, você ainda declara o seu amor ao melhor presidente, o mais verdadeiro, o mais honesto que já passou na rampa do Planalto, que é Jair Messias Bolsonaro. Enquanto isso, o Lula continua com as suas peripécias na presidência da República. Dá só uma olhada. Lula vai criar mais um ministério para agradar o Centrão. Lula precisa pagar a sua dívida que tem, né, com o Centrão. O que acontece? Não podemos chamar de mensalão isso aqui, né? São acordos políticos, né? São acordos políticos feitos aí com o Centrão. Lembra do governo Bolsonaro? Quando o Bolsonaro se aliava com pessoas do Centrão para governar, Bolsonaro era massacrado todos os dias, principalmente pela mídia podre.
Mas hoje o Lula pode fazer tudo que ele quiser. Ele pode liberar emendas bilionárias, mexer no cofre público para agradar, né, deputados e senadores do Centrão, que nada acontece com ele. Você não vê uma nota em grandes jornais da grande mídia repudiando esses atos do Lula. Muito pelo contrário, eles falam que ele pode. Passam um pano, fica brilhando a ficha do Lula. Mas nós trazemos a verdade. Porque isso no governo Bolsonaro eu defendia. Eu falava assim para as pessoas, Bolsonaro, ele tá se achegando ao Centrão porque ele precisa governar. Ele precisa de uma base governista. Só que o Bolsonaro não pegava emendas, Bolsonaro não fazia toma lá da cá. Bolsonaro era justo. E talvez o problema de Bolsonaro foi esse. De ser muito justo, muito limpinho. Talvez se tivesse feito como o Lula está fazendo, apesar que não é da índole do Bolsonaro, a gente deve entender isso. Se tivesse feito como o Lula está fazendo, talvez Bolsonaro teria alguma nota, né, nesses jornais globalistas aí, de que Bolsonaro era um bom presidente. Mas não. Lula é um ótimo presidente porque ele libera. Não é dele, o dinheiro não é dele. Ele vai liberando. O presidente da República confirma a criação de mais uma pasta. A 38ª de seu governo. 38 ministérios. 38 ministérios. O presidente Lula anunciou nesta terça-feira a criação de mais um ministério que se tornará as 37 pastas que se somará a 37 pastas existentes. Será o Ministério da Pequena e Média Empresa, disse o petista. O anúncio ocorre em meio às discussões sobre uma reforma ministerial para acolher o Centrão. Nós vamos criar, eu estou propondo a criação do Ministério de Pequena e Média Empresa, das cooperativas e dos empreendedores individuais, disse Lula durante a live semanal transmitida pelas redes sociais do petista. Vai se preparando aí os MEIs, né? Os microempreendedores individuais, que as coisas vão ficar feias para vocês, principalmente vocês que fizeram L. Infelizmente, eu acredito que a maioria dos microempresários não votaram nesse desgoverno. Mas você que votou, meus parabéns. Vai pagar mais impostos, talvez 3 vezes mais impostos você vai pagar sendo MEI. E a sua empresa, agora, a sua empresa está dividida entre lucrar e pagar impostos. Olha só que maravilha, hein? Você vai ter que pensar, você vai ter que falar assim, peraí, esse mês eu vou pagar o imposto, no outro mês eu tiro o lucro. Então, eu tiro o lucro, metade vai pro imposto. Bom, é isso que vocês queriam aí, vocês que fizeram L, queriam esse desgoverno do amor. O amor custa caro, tá custando caro, tá custando no bolso de muitas pessoas. E eu só tenho a lamentar por você. Só tenho a lamentar. Vamos para a próxima matéria. Parlamentares criticam a criação de um novo ministério do governo Lula. Vergonhoso. Então vamos ver aqui. Os parlamentares da oposição criticaram a decisão do presidente Lula de criar mais um ministério. Lula fez um anúncio nessa terça-feira na live semanal. Líder da oposição do Senado, Rogério Marinho, criticou. Então tá aqui o tweet, né, do grande Rogério Marinho, senador da República. A forma espúria e antirrepublicana que o PT trabalha na construção de maioria penaliza a população, a serviço de um projeto de poder padrão PT. Lula anuncia a criação de novo ministério em meio à negociação com o Centrão. Enquanto isso, o Dachad está empurrando taxa no povo brasileiro. Tá empurrando taxa. Tá empurrando. Não tá cabendo? Vamos empurrar com as duas mãos. Mais taxa. Para vocês pagarem, porque é para pagar as contas que tá surgindo aí. Esse é o governo, tá? Esse é o governo que algumas pessoas queriam de volta. Meus parabéns a vocês. Vocês estão tomando mesmo lá. Não posso nem falar isso aqui, mas vocês estão tomando mesmo e fazendo os outros tomar também. Lula está na vice-liderança dos presidentes que mais tiveram ministros. Ele só perde para Dilmanta, que teve 39 pastas. Um recorde vergonhoso, nas palavras do deputado Luiz Lima. Tá aqui, ó. Luiz Lima falou assim, ó. Lula anunciou nesta terça-feira
a criação de mais um ministério que soma 37 pastas já existentes. Será o Ministério de Pequena e Média Empresa. Por enquanto, o petista fica atrás apenas de Dilma, que teve 39 pastas no segundo mandato. Um recorde vergonhoso. Estado inchado. Daqui a pouco vai ter que fazer, pessoal. Daqui a pouco vai ter que criar mais prédios lá na esplanada dos ministérios. Vai ter que criar mais prédios para comportar mais ministérios que ele vai criar. É só o que faltava. Ele anunciar a criação de mais um prédio lá para colocar mais ministérios dentro. Porque não vai caber tanto ministério lá dentro. Meu Deus do céu, cara. É um governo, assim, vergonhoso, cara. Eu tenho vergonha de dizer que este cara é presidente da República do meu país. Eu não sei se você concorda comigo. Se você concorda, deixa o like e compartilha. Mais pessoas precisam saber. Principalmente compartilha com petistas que fizeram isso com o nosso Brasil, tá? Então vamos para as notícias internacionais, tá na sua tela já. Presidente da Câmara dos Estados Unidos inicia impeachment de Biden. Mas já não vão ter eleições? Sim, vão ter eleições. Só que os Estados Unidos, diferente do Brasil, a lei funciona, ainda funciona. E o Biden está prestes a ser iniciado num processo de impeachment. Ele pode perder o seu cargo, né? Mais do que sair da presidência, vai ficar desmoralizada o Biden. O pior presidente, talvez seja o pior presidente que os Estados Unidos já teve. Sabe, os Estados Unidos se arrependeram muito de ter ouvido este velhinho bonzinho, Gagá. E provavelmente Trump volte com tudo. Isso aqui é mais uma carta na manga para que a direita volte com tudo nos Estados Unidos. Para que o conservadorismo reine novamente no mundo, tá? Não é só nos Estados Unidos, não. É porque os Estados Unidos é o foco ali, é o núcleo. O que acontece lá provavelmente acontece em outros países, porque os países veem, né, a soberania e o crescimento do país através de um governo de direita. Isso é fato. Investigações contra o filho do presidente podem levar ao fim de seu mandato. O presidente da Câmara dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, tem o apoio de parlamentares do Partido Republicano para iniciar um inquérito de impeachment contra o presidente Joe Biden. Conforme o canal CNN, fontes do partido relatam que McCarthy espera iniciar o processo até o fim de setembro. Então já tá aí já. O negócio anda rápido, tá? O líder da Câmara também ameaçou publicamente dar continuidade ao caso se as alegações da Receita Federal norte-americana se mantiverem e se a administração Biden não cooperar com os pedidos relacionados à investigação contra Hunter Biden, filho do presidente. Então o negócio lá é mais embaixo, tá, pessoal? O negócio lá é mais embaixo. Os republicanos dizem que Biden lucrou com o negócio do seu filho, além de intervir politicamente no Departamento de Justiça. Os argumentos ainda não foram provados. O procurador-geral Mary Garland e funcionários do Departamento de Justiça também recusaram as alegações. Então, Biden pode ser impeachado ou impeachmentado antes aí de completar o seu mandato vergonhoso nos Estados Unidos. Como eu queria que isso também fosse realidade no nosso país, né? Como eu queria que isso estivesse acontecendo aqui também. Mas vamos continuar, né, orando pelo nosso país, pelo mundo, que o mundo esteja livre dessa esquerda podre. Vamos para a próxima matéria, vamos lá. Lembrando que eu preciso de vocês, o canal está sendo, vamos dizer, boicotado, né? Perdi muitos inscritos nos últimos dias, isso não é normal, e o alcance também tem diminuído bastante. Então eu conto com você para compartilhar essa live em todas as suas redes sociais. Deixa o like é muito importante, não saia sem deixar o like. Eu preciso da união de todos vocês para que a gente vença essa batalha, tá? Jornalistas são censurados na CPMI do 8 de janeiro. Então vamos entender a matéria. O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de janeiro, o deputado federal Arthur Maia, publicou na tarde desta segunda-feira um ato que proíbe a captura de imagens de conteúdo privados de terceiros sem autorização por jornalistas que acompanharam as atividades da CPMI. Vocês sabem que lá no fundo da CPMI, ali onde estão fazendo as reuniões,
tem um monte, a imprensa fica toda lá atrás, registrando os momentos. Então isso agora vai ser totalmente, vai ter que ter autorização, por exemplo. Tira uma foto do Arthur Maia, que é presidente da CPMI, assinando algum requerimento. Vai ter que chegar nele e falar, eu posso publicar? Isso aqui pra mim é censura, né? Eu posso publicar? O senhor autoriza? Vai ter que autorizar tudinho certo, com assinatura, para publicar. Né? Por exemplo, eles não vão poder pegar um registro de alguém lá dentro, principalmente de petistas que fazem arruaça, e publicar isso sem a devida autorização. Então o negócio tá... Olha, eu até tava admirando a postura, né, do presidente, né, mas agora eu fico meio com o pé atrás. Isso é censura. Isso pra mim é uma censura prévia dentro da CPMI. Por um lado, eles não vão poder também criar narrativas falsas contra as pessoas de direita. Mas eu acho que a liberdade tem que ser plena para todos. Eu não concordo com nenhum travamento. Eu não concordo com nenhum empecilho, principalmente de divulgar o que acontece ali dentro da comissão. O povo precisa saber o que acontece, né? O texto ainda impede a divulgação de informações privadas ou classificadas como confidenciais pela CPMI. Sem expressa autorização. Além disso, o ato prevê sanções, as quais não são descritas, aos jornalistas que não cumprirem o dispositivo. A decisão se deu depois do fotógrafo da empresa brasileira de comunicação EBC, Lula Marques, ser descredenciado ao registrar e publicar nas suas redes sociais uma foto de troca de mensagens do senador Jorge Saif com uma jornalista sobre o mandado de busca e apreensão envolvendo Jair Renan Bolsonaro, filho do ex-presidente Bolsonaro. Então é isso que eu falo pra vocês. Por um lado, isso é bom, porque aí não tem esse tipo de vazamento criminoso que acontece. Pode acontecer também com a esquerda, tá? Mas eu acho que a liberdade tem que ser plena. Infelizmente, os deputados, principalmente os deputados de direita, tem que tomar cuidado. Porque tem câmeras ali de todos os lados. Então tem que tomar muito cuidado. O cara não pode ser mané e conversar coisas confidenciais, porque as câmeras de hoje em dia, elas captam tudo, de longe. De longe, metros de distância, elas conseguem capturar. Foi o que aconteceu neste caso aí do Jorge Saif. Tem que ficar esperto, na verdade. Mas a liberdade tem que ser plena, por jornalismo especialmente. A Associação Brasileira de Imprensa também se manifestou sobre o fotógrafo através de uma carta aberta dirigida aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado. Para a ABI, a determinação do presidente da CPMI configura censura aos jornalistas. E é isso que eu digo. Não concordo com esse tipo de censura. Claro que foi aí algo que ele fez aí sem autorização, poderia se tornar algo criminoso. Mas eu acho que a pessoa que foi prejudicada deveria entrar com uma ação contra o fotógrafo e não ter esse tipo de censura. Eu nunca vou concordar com isso, tá? Peço que você deixe o like, não saia dessa live sem deixar o like. Compartilha muito, eu preciso muito da ajuda de todos vocês. Deus abençoe a sua vida, a nossa nação, todos aqueles que lutam e continuam lutando por um Brasil melhor. Deus abençoe grandemente o nosso Brasil. Até mais.